a gente está passando por um momento, por um processo lá no escritório, que ele está funcionando da seguinte forma. O casal já não se dão bem, foram namorados, se dão super bem, a gente não pode dizer que não. Os pais do menino veem a filha, então, da ex-namorada, como se fosse neta deles, enxergam como neta. Foram 2 anos de relacionamento, mas criaram um vínculo com a criança muito grande. A menina continua morando com eles, porque ela não tem para onde ir. E aí, agora, o filho resolveu fazer a socioafetividade dessa criança. Mas, assim, é um relacionamento que ele já tende a falir, porque eles já nem estão mais juntos, mas ele não consegue se imaginar não vendo mais a criança. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado para que isso realmente não aconteça no total calor do momento da situação. Porque se essa socioafetividade for reconhecida, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já tem várias jurisprudências dizendo que a socioafetividade, acabando o relacionamento, a paternidade continua. Então, não é assim, acabou o relacionamento, eu vou lá e deixo de ser pai. Isso é impossível de acontecer, tá? Você vai ser pai dessa criança agora, enquanto você viver e enquanto essa criança viver, vamos dizer assim, tá? Então, coloca aí nas anotações de vocês. Observação. Observação. Parentalidade. Parentalidade socioafetiva. Parentalidade socioafetiva. 2 pontos. Posse do Estado. Posse do Estado de filho. Posse do Estado de filho. Vírgula, exemplo. Padrasto tem legitimidade, padrasto tem legitimidade para o pedido de destituição do poder familiar. De destituição do poder familiar. E aqui a gente tem que entender 2 conceitos distintos, tá? A gente tem poder familiar e, do outro lado, a gente tem pátrio poder. Então, são 2 caminhos distintos que a gente tem, tá? E aqui a gente precisa identificar qual que é a grande diferença entre poder familiar e pátrio poder, tá? Quando que a gente fala de pátrio poder? Na verdade, a gente falava de pátrio poder, tá? No Código Civil de 1916, Código Civil de 1916, se enxergava a seguinte situação. Quem mandava na família, então o poder da família pertencia ao pai. Então a gente tinha a figura do pai que trazia o sustento. Então era o homem que saía para trabalhar e trazia o sustento para dentro de casa, tá? A gente tinha a figura do pai que ditava as regras dentro de casa. A gente tinha a figura de uma mãe extremamente submissa a esse pai. As filhas mulheres também extremamente submissas a esse pai. E todo o núcleo familiar girava em torno do pai. Então, girava, na verdade, em torno da figura masculina, né? Se caso esse pai viesse a falecer, quem assumia o seu papel era o filho mais velho,
Então, a gente tinha toda uma situação que girava em torno do homem. Era a figura masculina que importava para nós, tá? Com a evolução da sociedade, a gente tem a figura do pátrio poder muito enraizada no Código Civil de 16. Com a evolução da sociedade, com a vinda do Código Civil em 2002, a gente passa a ter um núcleo familiar regido pelo casal. Regido por duas pessoas, independente se esse casal é um homem ou uma mulher, se são dois homens ou se são duas mulheres, tá? Esse poder familiar, essa família, ela passa a ser regida por pessoas. Então, a gente para de ter aquela figura de que somente a pessoa, somente a figura masculina teria poder sobre essa família, e a gente passa a enxergar que a família ela pode sim ser regida por mulheres. Então, hoje em dia é muito mais comum a gente ver a mulher sair para trabalhar e o homem, às vezes, ficar em casa cuidando dos filhos, cuidando da casa, tá? A mulher é que traz o dinheiro para dentro de casa e o homem cuida das atividades domésticas. Uma coisa que a gente não pode esquecer, o fato de quem fica em casa, né? Muita gente fala, quem fica em casa é dependente de quem sai para trabalhar. Não, quem fica em casa também tem os afazeres de casa para serem feitos. E se aquela pessoa não fizer, você tem que pagar alguém para fazer para você. Então, não tem como você ficar em casa e falar assim, eu não vou comer, não vou cozinhar, não vou comer. Então, você vai ter que ter alguém para cozinhar para você. O fato de você estar cozinhando faz com que o seu companheiro que saiu para trabalhar economize com uma eventual empregada doméstica que vai fazer a comida. Uma eventual empregada doméstica que vai fazer a faxina, tá? E aí isso parte para o conceito de esforço comum. O que é o esforço comum? É aquilo que o casal faz junto, né? Então, um sai para trabalhar e o outro cuida da casa. Quem cuida da casa tem um esforço comum com quem sai de fora para constituir um patrimônio. O esforço comum são essas economias que a gente não coloca na ponta do lápis. Alguém aqui alguma vez já colocou na ponta do lápis que quando a sua mãe deixou de trabalhar, quando a mãe deixou de trabalhar para cuidar dos filhos, você automaticamente economizou com babá, empregada doméstica, cozinheira, transporte escolar e outras N coisas no meio do caminho. Então, essas economias a gente considera como esforço comum. E aí a gente para de ter essa figura do pátrio poder, a gente para de enxergar a família tendo no seu centro apenas a figura masculina e a gente passa para o poder familiar, onde no poder familiar a gente não tem apenas a figura masculina. A gente tem muitas mães hoje em dia que são os pilares da família, que cuidam da família sem uma figura masculina, por N motivos dessa figura masculina não estar junto com ela, tá? Então, a gente tem que separar isso daqui. A gente não fala mais em pátrio poder, a gente fala em poder familiar, tá? Então, quando a gente fala que um pai ou uma mãe perdeu o poder familiar, é porque ele não tem mais nenhum poder sobre aquela criança. Ele não pode mais tomar nenhuma decisão por aquela criança. E aí, quando a gente tem essa parentalidade por socioafetividade, não existe a perda do poder familiar. O que existe é mais um para ter o poder familiar sobre essa criança, tá? A gente não tira o poder familiar. A gente só tira o poder familiar quando a gente tem uma mãe ou um pai que ele seja usuário de droga, quando ele está preso, também perde o poder familiar. Se a pessoa vai presa, perde o poder familiar. Se ele tem algum problema com alcoolismo, se é identificado algum problema psíquico, e aí é feito vários estudos psicossociais para fazer essa identificação, tá? Mas fora isso, não se tira o poder familiar de ninguém, tá? São casos muito específicos e bem estudados para que a gente possa determinar a perda do poder familiar, tá? Tudo bem aqui? Pessoal de casa, tudo bem? Se tiverem alguma pergunta, vocês falem, por gentileza, tá? E aí, com isso, a gente fecha os princípios referente ao direito de família e a gente vai dar uma olhadinha na natureza jurídica do direito de família.
Quando a gente fala de natureza jurídica dos direitos de família, a gente precisa entender o seguinte. A gente precisa entender o seguinte. O direito de família, a natureza dele é um direito extrapatrimonial. Direito extrapatrimonial. O que é um direito extrapatrimonial? Porque muita gente pensa, quando a gente fala de direito de família, muita gente acaba levando em consideração a parte de direito sucessório, né? Ah, então a família, ela simplesmente é criada para que eu pense num direito sucessório no futuro. Não é só isso que a gente tem que pensar, tá? O direito extrapatrimonial, ele é diferente das questões obrigacionais e ele envolve as questões de patrimônio. O que a gente precisa entender com isso? A gente precisa entender o seguinte. Quando eu faço a constituição de uma família, quando eu penso na constituição de uma família, eu não posso pensar que essa família ela tem uma obrigação de dar, fazer e não fazer. Porque esses são os direitos obrigacionais. Eu não posso pensar nisso. Eu não posso pensar que um pai tem a obrigação de fazer algo para o filho. Eu não posso pensar que um pai tem a obrigação de dar um pagamento para o filho, tá? Família não envolve questões obrigacionais, tá? Questões obrigacionais, elas estão lá na parte de direito contratual. Família não envolve isso. Família envolve as questões de afeto, tá? Essas relações que geram afeto. Por isso que família é algo muito complicado. Porque a gente tem essas questões de afeto envolvidas. Às vezes o que é afeto para mim não é afeto para você. E a gente precisa saber conviver com isso, tá? Mas a gente não pode esquecer que a família, ela constitui um patrimônio. Não tem jeito. Esse patrimônio, ele vai ser constituído. Então, esse patrimônio que ele vem a ser constituído por essa família, o que a gente precisa pensar nesse patrimônio? A gente precisa pensar no esforço para esse patrimônio ser constituído e a gente precisa pensar em eventual divisão desse patrimônio no futuro. E a gente também não pode esquecer das questões de sucessão. Então, esse patrimônio ele vai ser dividido dessa forma, eventualmente. A gente também não pode esquecer que quando a gente tem esse núcleo familiar, alguns direitos e alguns deveres são constituídos. Se a gente pegar o artigo 1694 do Código Civil, ele começa a falar das questões de alimentos. Então, os alimentos, eles são devidos entre familiares. Então, o filho tem obrigação alimentar com o pai tem obrigação alimentar com o filho, o neto tem obrigação alimentar com o avô tem obrigação alimentar com o neto. Então, essa situação, ela continua. Por quê? Porque foi constituída uma família, foi feita uma relação familiar, tá? Então, é difícil a gente conseguir enxergar uma família sem pensar, eventualmente, num patrimônio dessa família. Patrimônio esse que foi constituído por anos e que vai continuar por anos entre os herdeiros que ali ficaram, tá? A gente também não pode esquecer, com relação a isso, da parte cultural que vem da família, né? Então, essas questões culturais, que é de uma família e que não é de outra, as questões religiosas, que é de uma família e que não é de outra, tudo isso a família carrega para o seu futuro, tá? Então, quem não tem uma cultura que veio dos avós, quem não tem uma cultura que veio dos bisavós, e aí você tem culturas que você vai passar para o futuro dessa família, tá? Essas questões culturais também fazem parte
E a gente também tem que, às vezes, respeitar essas questões culturais. E no direito, a gente acaba entrando, às vezes, em determinados conflitos. Se a gente for pensar em doação de sangue, a gente tem religiões que não aceitam a doação de sangue. E essa questão do não aceitar a doação de sangue é uma questão cultural da família. E aí causa um entrave com o direito, porque a gente quer salvar a vida, né, junto com a medicina, quer salvar a vida, mas a gente tem uma questão costumeira daquela família que não pode ser, não pode passar por cima. Então a gente entra em determinados entraves, tá? Nesse sentido, a gente tem algumas características. Coloca aí, letra A. Letra A. Irrenunciável. Irrenunciável. Não é possível renunciar, não é possível renunciar à paternidade. Não é possível renunciar à paternidade. Entendam o seguinte, a paternidade, ela pode não ser reconhecida, tá? O pai pode não reconhecer a paternidade. E aí a gente teria que entrar com ações de investigação de paternidade, ações de reconhecimento de paternidade. O pai pode não reconhecer, mas a paternidade existe, né? Biologicamente ainda não é possível fazer um filho sem a figura masculina. Mesmo que seja uma doação de sêmen, né? Ou algo do tipo, não tem como se ter um filho sem a figura masculina. Como também não tem como se ter um filho sem a figura feminina. Não dá. Biologicamente isso não é possível, tá? É claro que mãe, a gente não tem ação de reconhecimento de maternidade. Biologicamente não tem como fazer isso, né? Mas de paternidade, sim. Reconhecimento de paternidade existe. Agora, aquela criança, ela tem um pai. Para ela poder ter sido concebida, ela tem um pai. Não tem jeito. Agora, o que pode acontecer é que de não ocorrer o reconhecimento dessa paternidade, tá? E aí a gente vai ser necessário ações de investigação de paternidade ou ações de reconhecimento de paternidade. E isso é irrenunciável, tá? Você pode não querer ter contato com o seu pai, você pode não querer que o nome dele conste da certidão de nascimento, mas você tem um pai. Para você estar aqui, um pai você tem, tá? Letra B. Não tem como a gente fazer. Como que eu vou reconhecer uma mãe se foi ela que gerou? Eu sei quem é a mãe. Nem nesses casos. Não se faz. Tá? A gente não tem ação de reconhecimento de maternidade, tá? Letra B. Intransmissível. Intransmissível. Não é possível vender o estado de casado. É legal. Não é possível vender o estado de casado. A gente precisa entender o seguinte. A gente tem alguns estados civis determinados pela legislação. Nos estados civis determinados pela legislação, a gente tem solteiro, a gente tem o casado, a gente tem o divorciado, separado judicialmente, e a gente tem o viúvo. Então, esses são os estados civis que a gente tem dentro do ordenamento jurídico. Aí agora vamos entender alguns pontos chaves com relação a eles, tá? A gente precisa entender o seguinte. Quando você é solteiro quando você nunca foi casado.
tá? Então, a gente considera solteiro aquele que nunca teve nenhum tipo de casamento. Então, por exemplo, eu sou solteira, tá? A gente às vezes pega adolescentes, né? E aí você fala assim, mas eu tô namorando. Não, namorando você não tá casado. Você é solteiro, tá? Então, solteiro é quando você nunca foi casado. Uma vez casado, você nunca volta a ser solteiro. Uma vez casado, esquece o estado civil de solteiro, tá? Uma vez casado, ou você vai ser casado eternamente, tá? Ou você pode ser divorciado, que você faz o processo de divórcio. Ou você pode ser separado judicialmente, ou se o seu cônjuge falecer, você se torna viúvo, tá? E aí a gente tem uma grande discussão aqui no meio, que são as pessoas que vivem em união estável. As pessoas que vivem em união estável, o Código de Processo Civil denomina elas, no artigo 319, como companheiros ou conviventes em união estável, tá? A legislação da união estável também define eles como companheiros ou conviventes em união estável. Mas o estado civil é solteiro. Se essa união estável acabar, você continua sendo solteiro. Diferente do casado. Se você casar e se você se separar, ou você vai ser divorciado ou você vai ser separado judicialmente, tá? A gente vai conversar mais para frente sobre divórcio e separação. Mas resumindo a diferença, o separado judicialmente, você pode reatar o casamento sem a necessidade do casar de novo. O divorciado, para você poder voltar a ser casado só se você casar de novo, tá? Grosso modo é essa a diferença, mas depois a gente vai ver as questões de prazo para que tudo isso aconteça, tá? Então, na união estável, a gente vai classificar como convivente ou vivendo em união estável, se for o caso, tá? Mas ela não altera o estado civil. Então, se essa união estável se desfizer, se dissolver, que a gente fala, tá? Ela se dissolvendo, automaticamente você continua sendo solteiro, tá? Então, o casamento, ele não influencia só nas questões de patrimônio, influencia também no seu estado civil. Sim, a união estável, ela tem como o regime principal dela é o da comunhão parcial de bens. Então, o patrimônio adquirido na união estável, ele é dividido como se um casamento fosse, porque ela está equiparada a um casamento, tá? Alô? Tudo bem? Eu vi, escutei daqui. Então, assim, a união estável, ela está equiparada a um casamento, tá? O regime da união estável é da comunhão parcial de bens, exatamente como é o regime do casamento. A diferença é, o casamento a gente faz o divórcio, a união estável a gente dissolve, tá? E aí, uma vez dissolvida, a gente faz a divisão do patrimônio normalmente, tá bom? Então, a gente tem que tomar cuidado aí com esses estados civis que são constituídos e como que a gente vai continuar com esse estado civil no futuro, tá? Depois, coloca aí, letra C. Incondicionado. Incondicionado. Não admite condição, não admite condição ou termo. Não admite condição ou termo. A gente não tem casamentos com prazo de início e prazo final, tá? Então, eu vou me casar dia 20 de dezembro de 2021 e vou fazer o divórcio, já caso, já determinando isso, colocando em pacto antinupcial, que a gente tem prazo para início e prazo para final, tá? Porque isso pode gerar uma fraude, pode gerar uma simulação, pode querer que você esteja determinando isso para não cumprir com determinadas obrigações. Não existe isso, tá? Isso vale para o casamento, como isso vale para a família. Eu vou ser mãe do dia 20 de dezembro
até o dia 20 de dezembro do ano seguinte, depois eu não sou mais mãe. Depois, quem quiser que crie, tá? Então, no direito de família não tem termo, nem condição. Ah, eu só caso se você me der um patrimônio. Essa questão de dote, de entregas de patrimônio já acabaram há muito tempo. É claro, algumas culturas ainda carregam isso? Carregam, tá? Não adianta a gente falar que no Brasil isso não existe mais, porque é mentira, existe, tá? Se você pegar aí o interiorzão do Brasil, você vai se deparar com várias situações, tá? Mas, em regra, isso não existe mais. Então, a gente não tem termo nem condições para o direito de família. Diferente do que a gente tem em contratos, prazo para início, prazo para final, multa se caso não for cumprido. Aqui a gente não vai ter isso, mesmo porque a gente vem de um direito extra-patrimonial que não tem as questões obrigacionais, o direito obrigacional, tá bom? Letra D, coloca aí. Personalíssimo. Personalíssimo. Não se exerce por procurador, não se exerce por procurador, vírgula. Não sendo possível, vírgula, que um cônjuge contrate alguém para exercer seus deveres, Não dá para você casar com um e aí esse um faça uma procuração para o outro, para que o outro cumpra com as obrigações do casamento, tá? Não tem como fazer isso. A gente tem casamento por procuração? Tem. Mas é aquele caso de que a pessoa mora no exterior, por exemplo, aí ele passa uma procuração para alguém aqui, para que ele assine a certidão de casamento, que aí entra nos tipos de casamento, tá? Mas ele tem uma procuração apenas para assinar esse casamento. Ele não tem uma procuração para ser marido no lugar de quem está viajando, tá? Isso não tem como ser feito. Então, a família, ela tem uma questão personalíssima, tá? A mãe não pode passar uma procuração para alguém cuidar. Ó, não tô afim hoje. Toma aqui, daqui 2 dias eu busco. Né? E aí você se vira. Não dá. Então, são obrigações que a gente adquire, obrigações personalíssimas, que não tem como a gente querer transferir isso, tá? Não dá pra gente querer transferir isso. Letra E. É menos. Não tem título, só coloca aí. É menos individualista. É menos individualista, vírgula, estando reduzido o papel da vontade em favor de normas cogentes, ou de ordem pública. Ponto, na outra linha. Exceto escolha do regime de bens, vírgula, cuja regra é a existência de um regime estatutário.
um regime estatutário, vírgula, em contraposição à autonomia da vontade. A autonomia da vontade. Olha só. A constituição de uma família ou a criação de uma família, ela não é determinada pelo Estado. Não tem uma regra ou uma lei que te obrigue a constituir uma família, que te obrigue a casar, que te obrigue a ter filhos, tá? Ou que te obrigue a ter X filhos. A gente não tem isso aqui, tá? Essa forma de como que essa família vai ser constituída, se essa família vai ser constituída, quando vai ser constituída, é uma escolha do cidadão. Você pode querer casar e ter uma família, como você pode não querer casar. Isso é uma escolha sua, é uma determinação sua. Agora, se você resolver casar, você precisa seguir, então, as regras determinadas pela legislação. Quando você casa, você tem que escolher um regime de casamento. Quando você tem um filho, você se obriga a criar aquele filho, tá? Então, você é livre, você tem uma autonomia da vontade para que você constitua ou não essa família. Agora, se essa família o que vai acontecer com essa família é uma decisão sua, tá? Parte do seu planejamento familiar, a constituição e a forma como essa família vai tramitar. Então, a escolha de constituir família é uma autonomia privada da vontade. Agora, se constituiu, tem de seguir as regras e os deveres determinados pelo Estado, tá? Coloca aí, observação. O interesse individual, cede ao da família, vírgula, o que faz com que a vontade só se manifeste na realização dos atos, vírgula, ficando o restante pré-estabelecido na lei. Os atos é o casamento e a constituição da união estável, tá? Então, a partir do momento que você casa ou constitui união estável, você tem que seguir as regras determinadas na legislação. Se você não constitui união estável e nem casa, você não tem nenhuma regra nesse sentido familiar para se permanecer, tá? É claro que, uma coisa que a gente comentou na aula passada, quando a gente tem um solteiro que ele tenha um imóvel e, eventualmente, esse imóvel seja penhorado, a legislação reconhece esse imóvel como bem de família, porque é a única morada dessa pessoa, tá? Apesar dele não ter uma esposa, apesar dele não ter um filho, ou dele não morar com os pais, tá? Entende-se que aquele bem é um bem de família e que, por esse motivo, é impenhorável, conforme a legislação da impenhorabilidade do bem de família, tá? Então, essas características, elas precisam ser observadas. Apesar de a gente não ter uma união estável e nem um casamento, o bem continua resguardado, tá? E aí, outra observação. O direito de família é de direito privado, com intervenção estatal. Então, apesar da gente ter uma regra de direito privado,
Porque você tem a autonomia da vontade de querer ou não constituir essa família, tá? Algumas regras, elas são estatais. Então, se eu constituo a família, o Estado me dá algumas regras que eu preciso seguir. Se eu constituo uma família, eu preciso obedecer às questões de parentalidade dessa família. Eu preciso conservar o patrimônio dessa família, que é o bem de família que não pode ser penhorado. Então, se você vai constituir ou não família, é uma decisão sua. Então, por esse motivo, é de direito privado. Mas, sendo constituída, ela vai ter, sim, intervenção estatal para que essas obrigações familiares sejam cumpridas. Tudo bem até aqui? Tudo? Pessoal de casa, tudo bem? Acho que tudo. Bem, para a gente fechar, a gente tem a concepção constitucional referente ao direito de família. Quando a gente fala de direito de família, a gente vai ter regras que partem da concepção privada, Código Civil, e a gente vai ter regras que partem da concepção pública, tá? Que aí é a Constituição Federal. Então, regras que a Constituição Federal determina e situações que o Código Civil determina. A Constituição Federal, ela vai determinar apenas formas de família. Agora, as regras da família são determinadas pelo Código Civil, tá? Então, na concepção constitucional, a gente tem o artigo 226 da Constituição Federal, 226 da Constituição Federal, que traz essas regras de quais são os tipos de família que a gente tem lá, tá? Então, na concepção constitucional, coloca aí, letra A. Casamento civil. Casamento civil, 2 pontos. Sendo gratuita a sua celebração, sendo gratuita a sua celebração, vírgula, e tendo efeito civil, no religioso. E tendo efeito civil no religioso. Quando você celebra o casamento no cartório, tá? Tem taxas de cartório a serem pagas, mas é taxa para o cartório. É taxa para o cartório, esses pagamentos. Oi? A senhora pode falar de novo na concepção constitucional? Porque o meu gato puxou o fio aqui, meu celular caiu, não escutei, desculpa. Anota aí, então. Você quer só o Tá. conceito do casamento civil? Isso. Tá bom, anota aí, então. Casamento civil. Sim. Sendo gratuita. Tá. A sua celebração. Tá. E tendo efeito civil. Tá. O casamento religioso. Obrigada. Nada. Então, essa celebração realizada dentro do cartório, a gente tem custas de cartório para serem pagas, tá? Que é possível algumas isenções se a gente comprovar a miserabilidade das pessoas. Agora, a gente tem casamentos religiosos com efeito civil. Para nós, do ordenamento jurídico, o que interessa é o casamento civil. É o casamento feito no cartório, é o casamento, às vezes, feito dentro da igreja, mas com a presença do cartório. É esse tipo de casamento que nos interessa, tá? Aquele casamento que é feito dentro das igrejas, com toda aquela polpa, com festa, aquilo para nós não serve de nada, tá? Ah, eu não casei no civil, eu só casei na igreja. Para nós do direito, você é solteiro. No máximo, uma união estável, tá? E ainda vai ter que ser reconhecida. Então, para nós, o que interessa é o casamento no civil, é a certidão de casamento, que só é expedida pelo cartório, tá? Fora isso, para nós, não tem a menor utilidade, tá?
A gente vai ver mais pra frente os tipos de casamento que a gente tem. Um dos casamentos que a gente tem é o casamento religioso com efeito civil, tá? Então, o cartório vai até a igreja e no momento do casamento no religioso, você faz a assinatura dos documentos do cartório, tá? Por isso que o casamento é equiparado a um contrato. Porque você tem que assinar, você tem que fazer reconhecimento de firma daquilo, reconhecimento de assinatura, você precisa ter duas testemunhas, tá? Ele é um contrato, ele é um contrato solene, existem várias solenidades. O cartório, por exemplo, não pode celebrar uma celebração de casamento de portas fechadas, porque é um ato público, tá? A gente tem os famosos proclames que correm para ver se ninguém é contra aquele casamento. Então, a gente tem questões aí extremamente burocráticas que precisam ser cumpridas, tá? Então, quando a gente fala do casamento, o que nos interessa é o casamento civil, tá? O que é feito na igreja, no buffet, com padre, com bispo, com pastor, para nós, não tem a menor utilidade, tá? Letra B. União estável. União estável. Entre duas pessoas, vírgula, devendo a lei facilitar a sua conversão, em casamento. Em casamento, diga. Pode. Falei, a gente conversou, discutiu na semana passada. Pode. O famoso trissal, o famoso poliamor, as famílias poliafetivas, elas existem. Não adianta a gente falar que não existe. Elas existem, tá? Só que para nós não existe um reconhecimento. Para nós, a família, o casamento ainda é constituída por duas pessoas. A Constituição Federal ela ainda é um pouco pior. Ela fala assim, ela é constituída por um homem e uma mulher. É que a gente vai mudando esses conceitos porque a gente tem agora os casamentos e as uniões homoafetivas, tá? Mas dizer para você que não existe, existe, eu tô mentindo, existe. É um problema sucessório de divisão de patrimônio? É um problema sucessório de divisão de patrimônio. Só que o ordenamento jurídico não reconhece como família. O ordenamento jurídico não reconhece como casamento, tá? Então, se eu tiver que dividir o patrimônio dessas pessoas, eu vou ter que dividir por meio de contrato. Vou ter que celebrar um contrato que não vai entrar no direito de família, tá? Vou ter que pensar que aí é onde surgem os contratos de namoro, é aí onde surgem contratos que a gente não sabe nem de onde vieram, tá? E aí a gente constitui esse contrato pensando numa divisão de patrimônio, porque não é família, não é um patrimônio familiar para ser dividido pelo direito de família. Mas existe. Dizer que não é mentira. Tem programa, a gente tem jurisprudência, discussão. O STF barrou o trissal, porque chegou-se a cogitar uma legislação para... O trissal, ele é composto por 3 pessoas. Então, só que no trissal, queria se constituir um casamento ou uma união estável. O poliamor, a gente não fala em casamento e a gente não fala em união estável. O trissal a gente fala, tá? Então, são 3 pessoas que querem casar ou constituir uma união estável. Isso, se fosse de casamento. O poliamor, ele é muito equiparado a um relacionamento aberto. Então, você vive ali, você e mais 2 pessoas. Todos têm ciência dessa situação. E aí, vocês determinam regras entre vocês. Entre essas regras, vai haver ou não fidelidade? É só nós 3? Ou a gente pode ter um relacionamento fora desse, tá? Então, a gente tem que separar poliamor de relacionamento aberto.
tá? O relacionamento aberto existe uma regra, olha, de sábado e domingo a gente está junto, de segunda a sexta, fique à vontade, tá? O poliamor, não, a gente é só nós três. E a intenção era fazer com que esse poliamor virasse o trisal, mas o STF não passou, porque a gente teria que mudar a Constituição, declarando, então, que o casamento pode ser feito por 2 ou mais pessoas. Implica em tudo. Era essa a intenção. Era essa a intenção. Tem que dividir tudo. É por isso que o STF barrou, porque a gente teria que mudar o ordenamento jurídico em tudo que falar de direito de família, a gente tinha que mudar. Tá? Por isso que família ou casamento é formado por 2 pessoas. Tá? Se você pegar a Constituição e fazer uma leitura literal, ela vai falar homem e mulher. Se você pegar o Código Civil e também uma leitura literal, homem e mulher. Só que a gente tem uma lei que modifica constituindo as relações homoafetivas. Tá? E a família monoparental. Coloca aí, acho que é a letra C, né? Família monoparental. Comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. Por qualquer dos pais e seus descendentes. Então, a monoparental, que é reconhecida pela Constituição Federal, ela é formada pelo filho e um dos seus descendentes. Então, pode ser o filho e a mãe, o filho e o pai, tá? Então, é o ascendente e um dos seus descendentes. É só um ascendente e pode ter vários descendentes, tá? Esse fato de ser só um ascendente pode vir do falecimento do outro. Então, é o pai que cuida dos filhos porque a mãe morreu. Com a pandemia, agora a gente tem vários casos assim, tá? Então, são aquelas crianças que ficaram órfãos, são órfãs da Covid, tá? Então, a gente não tem mais a figura do pai, não tem mais a figura da mãe. E aí, esse ascendente sobrevivente cuida de todos os filhos, tá? Essas famílias são as famílias monoparental, que constitui, então, é constituída pela figura de um ascendente e os descendentes, tá? Não é um por um, pode ser mais, tá bom? Tudo bem até aqui? Tranquilo? Pessoal de casa, tudo bem? Fran? Tudo bem, Pro. Então tá bom. Tudo bem também, professora? Bom dia. Bom dia, Dori. Então, a gente precisa, tendo esse conceito um pouco mais amplo de família, tá? A gente precisa discutir uma coisa que chama parentalidade. Para a gente poder discutir o que é parentesco, tá? Quais são os nossos parentes? Dentro de um núcleo familiar, quem eu posso constituir como parente, digamos assim, tá? Então, a gente vai ver agora parentalidade e vai ver quem a gente considera parente, tá bom?
Pessoal de casa, só tô tomando uma água, tá? Só um pouquinho. Voltando. Então, a gente precisa entender essa questão de parentalidade, de separar de parentalidade de paternidade, são coisas separadas. A primeira coisa que a gente precisa já entender isso, né? A paternidade vem de pai. Então, vem da questão de paterno, tá? A parentalidade vem da questão de parentesco. Quem a gente pode considerar como parente, tá? E identificar também o grau de parentesco entre essas pessoas, tá?
A gente tem um grau, a gente vai até um certo grau de parentesco para que a gente possa considerar como nossos parentes. Depois desse grau não é mais parente, tá? Pode ser conhecido? Pode. Você pode ter uma afetividade por essa pessoa? Também pode. Mas para a legislação, para uma eventual situação sucessória, essa pessoa não é seu parente, tá? Então, quando a gente fala de parente, a gente precisa entender o seguinte. A gente precisa entender que nessa parentalidade, a gente vai discutir a afetividade. A gente vai ter que pensar nas relações afetivas, tá? Então, por exemplo, se a gente for trabalhar o conceito de madrinha, para nós do direito, madrinha não é parente. Não tem nenhuma relação parentesco com nós, tá? Se a gente for pensar na figura do padrinho, também não tem nenhuma relação parentesco para nós. Mas eles vêm pela afetividade, tá? E podem se tornar pais e mães pela socioafetividade. A madrinha que assume a figura de mãe e ela assume num grau que ela vai para a certidão de nascimento dessa criança, para a filiação dessa criança, tá? Mas não existe nenhum tipo de parentesco. O que existe aqui é uma afetividade, tá? Então são aqueles parentes que vêm pelo amor, pelo afeto, pelo carinho, ou coisas do tipo. Eu brinco muito, o meu sócio foi meu professor durante os 5 anos de faculdade. Depois da faculdade, nós já temos 7, eu fiquei 4 anos no outro escritório, depois 7 anos de escritório juntos. Já se criou um afeto, né? Eu tenho idade para ser filha, então a gente tem uma afetividade, mas a gente não tem nenhum grau de parentesco. E às vezes esses parentes são melhores do que os parentes de sangue, a gente sabe disso, tá? Oi? Eles podem, eles podem determinar procurações, fazer procurações, porque eles vão ficar fora por um certo período. E aí, quem se torna responsável legal por aquela criança é quem estiver na procuração. Então, se precisar tomar alguma decisão referente à escola, se precisar tomar alguma decisão referente a uma internação, então a gente deixa procurações denominando um responsável legal, tá? Por morte, não. Não pode, tá? Essa relação de parentesco, ela também surge no casamento. Quando você casa com o bolo todo. Você não casa só com o namorado ou com a namorada. Você casa com todo mundo. Você leva todo mundo para sua casa, tá? Quando você casa, automaticamente você constitui parentesco com todo mundo. Você querendo ou você não querendo, você constitui parentesco com todo mundo. Então, vindo do casamento, é onde surge novos parentes, né? Então, surge um novo parentesco. E aí, quem são esses novos parentes que vêm? A gente tem os sogros, a gente tem os cunhados, ou seja, essa galera vem junto, tá? Que aí a gente tem parentes consanguíneos e a gente tem parentes por afinidades, tá? Os consanguíneos são aqueles nossos de sangue. Os afinidades são esses que vêm nesse pacote, tá? São aqueles que você ganha quando você casa. Só que eles também são considerados parentes, tá? A gente também tem com eles um grau de parentesco, tá? Então, deixa eu abrir aqui. É verdade. É verdade.
Uma vez sogra, uma vez sogro, sempre sogra, sempre sogro, tá? Por isso que quando você separa, você não pode se casar com a sua sogra ou com o seu sogro. Mas você pode casar com seus cunhados. Tá? É uma boa maneira de você não acumular sogra. Você mantenha mesmo. Tá? É uma boa opção de você não acumular sogra. Ah, tem uns que acham válido. Deixa eu compartilhar o slide aqui com eles. Não, ainda não, porque eu estava sem nada para compartilhar. Deixa eu ligar aqui. Pessoal de casa, tá vendo os meus slides? Sim, pro. Tá bom, só para saber, beleza. Então a gente precisa entender essa contagem de parentesco que a gente tem, tá? Primeira coisa que a gente precisa ver, que nós temos parente em linha reta, parente em linha colateral. São coisas separadas, tá? Vamos começar pelo linha reta. Os parentes em linha reta são aqueles que vêm das relações de ascendentes e descendentes. Quem são os seus ascendentes? São seus pais, seus avós, bisavô, esses são seus ascendentes. Você é descendente deles, tá? Quem tem filho já é ascendente e tem os seus descendentes, tá? Se a gente for pensar numa relação que venha dos avós, tá? Então a gente tem avós, pais, filhos, que são netos dos avós, tá? Se a gente for pensar numa contagem, faça a contagem da sua família, parta de você. É o melhor exemplo que a gente tem. Parta de você. Você é filha de alguém. Essa pessoa é filho de alguém. Automaticamente você se torna neto dos ascendentes dos seus pais, tá? Essa contagem em linha reta, ela é infinita. Ela não acaba, tá? A gente não tem um grau que a gente estacione dela. Então, os parentes em linha reta, eles são infinitos. Por isso que a gente fala muito, às vezes a gente conversa sobre tataravô. Porque a gente tem um grau de parentesco infinito, tá? É claro que provavelmente o seu tataravô não está mais aqui para você querer discutir alguma coisa com ele. Mas a gente tem essas figuras que existem, tataravô, tataravó, essas coisas acontecem, tá?
a lei considera grau só no colateral. Vou chegar lá, tá? O em linha reta, ele é grau infinito. Não acaba nunca, tá? E esses em linha reta são essas ligações entre ascendentes e descendentes, tá? Diferente do colateral. O colateral, ele vem de um tronco comum, tá? E nesse tronco comum, quando a gente faz essa troca de troncos, a gente sai do linha reta e vai para o colateral. Então, pense na sua família, tá? Se você tem um tio, por exemplo, se você tem um primo, esse tio, esse primo, tem com você um tronco comum, que muito provavelmente são os seus avós, tá? E aí, quando você faz essa troca de tronco, você sai da linha reta e passa para a linha colateral, tá? A linha reta são os seus ascendentes. A linha colateral é o que liga, é o elo com eventual outra parte da sua família. Então, os seus tios, por exemplo, tá? Os seus primos, por exemplo. Vocês têm um elo em comum, pode ser os avós. Esse elo em comum é o tronco que a gente chama, tá? E aí, quando a gente tem um tronco em comum, a gente deixa de ser linha reta e passa a ser colateral, quando a gente tem esse tronco em comum, tá? Se a gente for fazer a contagem, você subindo, sempre que você sobe na contagem, você sobe em linha reta, tá? Quando você pula o tronco, você passa a ser, então, linha colateral, tá? E aí, a linha colateral, que é sempre o que nos preocupa, porque a linha colateral, você continua com a mesma contagem, então, se você contou 1, 2, 3, pulou o tronco comum, você vai para o 4. Só que a gente só tem parentes até o 4º grau colateral, tá? Do 5º grau em diante, a legislação não identifica como parente. Então, automaticamente, a pessoa não tem direito sucessório sobre isso, tá? E aí a gente precisa entender essas contagens. A gente precisa identificar como que a gente faz essas contagens, tá? E a melhor forma da gente fazer essas contagens, elas são feitas por meio de triângulos. É uma contagem triangular que a gente faz. Daqui a pouquinho a gente vai ver isso, tá? Coloca aí no caderno de vocês. Contagem de parentesco. Contagem de parentesco. A legislação brasileira estabelece dois tipos de parentescos. Estabelece dois tipos de parentesco. Sendo, dois pontos. Letra A. Parentes em linha reta. Parentes em linha reta. Dois pontos. De grau infinito. De grau infinito, vírgula, com relação entre ascendentes e descendentes. Ascendentes e descendentes. Ponto. Letra B. Linha colateral. Linha colateral. Ou transversal. Ou transversal. São aquelas pessoas provenientes de um só tronco, vírgula, provenientes de um só tronco, vírgula.
até o quarto grau. Até o quarto grau, vírgula. Sem descenderem uma da outra. Sem descenderem uma da outra. Ponto. No grau colateral, a gente não tem a figura dos ascendentes e descendentes, tá? As pessoas não ascendem nem descendem de si. O que elas têm em comum é esse tronco, é esse elo criado, tá? É isso que liga esse parentesco das pessoas, tá bom? E aí a gente precisa entender essa contagem triangular que a gente fala, para a gente poder conseguir ver como que a gente vai fazer esse cálculo. Será que eu desligo daqui? Será que desliga? E aí essa contagem em formato de triângulo é sempre mais fácil da gente enxergar. Então vamos pensar no seguinte. Vamos sempre levar em consideração os avós, para ficar mais fácil, tá? O pessoal que está em casa, desenha no caderno um triângulo. Para a gente conseguir fazer essa contagem e vocês me acompanharem. No pé desse triângulo, a gente vai fazer, eu vou fazer a contagem minha, para ficar mais fácil, tá? No pé desse triângulo, vou colocar a minha pessoa. A gente vai começar a contagem na minha pessoa, tá? E eu quero saber o meu grau de parentesco com a minha irmã, tá? Que vai estar do outro lado do triângulo. Então, é esse grau de parentesco que eu quero identificar. Qual que é o elo em comum entre eu e a minha irmã? O que nos torna parente? Tá? São os nossos pais. Então, são os meus pais que nos tornam parentes, tá? Esse é o nosso tronco comum, vamos dizer assim. É isso que torna eu e a minha irmã parente. E aí a gente precisa fazer, então, a contagem para saber qual que é o grau de parentesco meu e da minha irmã, tá? Para a gente fazer essa contagem, a gente tem que lembrar que nós temos em linha reta e em linha colateral, tá? Primeira conta que eu preciso fazer, qual que é o grau de parentesco entre eu e os meus pais? O meu grau de parentesco entre eu e os meus pais é o primeiro grau em linha reta. Afinal de contas, eles são os meus ascendentes, tá? Então, primeiro grau em linha reta. É esse grau de parentesco. Depois eu preciso fazer, então, a contagem. Preciso descer, né? Para o meu pai, para minha irmã. Quando eu tenho um tronco comum, eu saio da linha reta e entro na colateral. Então, aqui é o pulo para a colateral, que é o nosso tronco comum, tá? E aí eu começo a descer. Nessa descida, eu continuo a contagem. Se aqui era 1, aqui passa a ser segundo grau colateral. E aqui a gente já tira um mito. Não existe primo de segundo grau. O que existe é irmão de segundo grau. A minha irmã é a minha parente em segundo grau colateral. Tá? Nisso a gente tira aquela tese de que nós temos primos de segundo grau. Nós não temos primos de segundo grau. Tá? Isso é um verdadeiro mito que a gente tem. Tá? Se a gente for pensar em primos, vamos pensar então em primos. Tá? No pensamento de primos, então tem eu,
E do outro lado, eu tenho a Denise, que é minha prima. Vejam, aqui poderia ser eu, como poderia ser a Natália, que é minha irmã. Aqui poderia ser a Denise ou qualquer outro primo que eu tivesse, tá? Vamos lá. A gente precisa identificar quais são os elos, quais são os troncos comuns, tá? E a gente sempre vai fazendo isso pensando quem são os ascendentes nossos, tá? Quem é o meu descendente? Meu descendente para Denise é o meu pai. Porque a minha mãe é filha única, então é meu pai, tá? Quem é o ascendente da Denise? É o meu tio, que é irmão do meu pai. Quem é que liga o meu pai ao meu tio? São os meus avós. Então, são eles que ligam o meu pai ao meu tio, tá? E aí a gente começa a contagem. Primeiro eu vou contar da Juliana para o Manuel. Primeiro grau, linha reta. Ok? Depois eu vou contar do Manuel para o Gildo. Então ele é em segundo grau, linha reta. Ou seja, os meus avós são meus parentes de segundo grau em linha reta, tá? Aí a gente vai pular o tronco comum entre eu. Se fosse do Manuel pro Gildo, sim. Se você não considerasse eu, sim. Que é aquilo ali, ó. Tá, tudo bem. O Gildo é o tronco comum nosso. Quando a gente vai pular o tronco comum, automaticamente a gente sai da linha reta e entra na linha colateral, tá? Continua a contagem. Terceiro colateral. Então, a Juliana pro tio Dorival, o tio Dorival é o terceiro em grau colateral. Da Juliana para Denise, quarto colateral. O cunhado, ele é parente por afinidades. Nele não conta. Os parentes por afinidade, eles não têm graus. Então, por exemplo, o marido da Denise, ele não é nada meu. Porque ele não tem nenhuma relação sanguínea. Ele é meu parente por afinidade, nem o filho dela. Ele é meu parente por afinidades, tá? A minha irmã, por exemplo, a minha irmã é casada. Então, meu cunhado é o Giovanni, tá? O Giovanni não é meu parente. Ele é meu parente por afinidades. Eu casando, meu namorado tem um irmão, dois irmãos, o Eliandro e o Elias. Eles vão ser meus cunhados, meus parentes por afinidade. E o meu namorado ganha a minha irmã, cunhada, parente por afinidades. Tá? Então, a linha colateral ou a linha reta leva em consideração as questões sanguíneas. Tá? Os por afinidade são aqueles constituídos pelo casamento, pela união estável ou por situações de afeto. Tá? Aqui. O resto não é. Sucessórias. Isso. Vamos pensar no seguinte. Ele é quinto grau colateral meu. Não. Não, ele não é nada mesmo. Não é nada. Juridicamente, ele não é nada. É esse o raciocínio que a gente tem que fazer.
Aí, então, era esse ponto que eu queria chegar. A gente tem que entender o seguinte. Olha só. Vamos pensar que eu venho a falecer. Então, Juliana faleceu. Tá? Eu venho a falecer. Eu vindo a falecer, os meus pais são os meus herdeiros. Vamos pensar que eu não tenho pais. Se eu venho a falecer, os meus avós são os herdeiros, tá? Vamos pensar que eu não tenho avós. Se eu venho a falecer, os meus tios, na verdade, são os meus herdeiros. Se eu não tenho tio, ou seja, ele tem que matar todo mundo para conseguir. Aí a minha prima assume. Se eu só tiver o filho da Denise, tem bastante. Se eu só tiver o filho da Denise, na regra geral, ele não é meu herdeiro. Mas para não deixar pintado, ele pode brigar pela herança. Aí vai para ele. Isso. Mas vamos pensar que a Denise também é levita e tenha só ele. O único parente vivo é ele, tá? Ele pode brigar com o Estado para receber essa herança. Ganha, normalmente ganha, tá? Só que aqui ele não tem direito sucessório. O direito sucessório para no 4º grau. Tem que morrer todo mundo, tá? Para no 4º grau, tá? Cunhado não recebe herança. Sogra não recebe herança, tá? Esses parentes por afinidade, eles não brigam pela eventual herança que tenha. Mentira, lorota, não existe. É primo de 4º grau colateral. Ponto. Né? Eu tinha na minha infância os primos dos primos. Ah, então os primos dos primos são primos de 2º grau. Já ouviram isso, né? Ah, o primo do meu primo também é meu primo, mas é meu primo de 2º grau. Primo é 4º grau colateral. Só 4º grau colateral. Tá? Se a gente for pensar, é uma contagem que eu gosto bastante de fazer, do tal sobrinho neto. Né? Tio avô e sobrinho neto. Se a gente for pensar no tio avô e no sobrinho neto, a gente tem o seguinte raciocínio. Vamos pensar assim. A gente tem meu pai, tá? Então, pai. E a gente quer chegar no filho da Denise, tá? Então, a gente quer chegar no Danilo. A gente quer saber qual que é o grau de parentesco entre o meu pai e o filho da Denise, tá? Aí a gente precisa entender, então, quais são os troncos em comum, tá? Do meu pai, a gente tem os avós, os pais dele, né? Hildo e Cida. Para ele chegar no Danilo, ele tem que passar pelo Dorival, tem que passar pela Denise, para que a gente possa chegar, então, no Danilo, tá? E aí vamos entender como que a gente vai fazer isso. Do Manuel para o Gil, a gente vai, então, primeiro, linha reta. Vamos pular o tronco comum. Para o Dorival, a gente vai, então, segundo colateral. Do Dorival para a Denise, a gente vai em um terceiro colateral. E da Denise para o Danilo, 4º colateral. Então, o tal do sobrinho neto é de 4º grau colateral. Só que
Para o Danilo receber a herança do meu pai, a gente tem que considerar a Shirley, minha mãe, tem que considerar a Juliana e tem que considerar a Natália. Ou seja, para a gente poder chegar no eventual, para o Danilo poder receber a herança, né? As 3 têm de ter falecido e todos os demais. Para a gente poder falar que o Danilo é herdeiro do meu pai. Tá? Então, a gente só vai até o 4º grau colateral. Esse é o ponto-chave que a gente tem que levar em consideração. Tá? Pessoal de casa, tudo bem? Tudo bem, professora. Vocês conseguiram fazer a contagem triangular? Sim, eu acompanhei aqui pelo raciocínio. Ah, então tá bom. Então, beleza. Fran, Gabi? Consegui, Pro. É que eu não Conseguiu? consegui hoje. Bárbara, Consegui. Tá, Consegui. tá bom. Tá. Então, vamos ver alguns exemplos, tá? Fugindo dessas questões familiares. O que eu queria que vocês, quem está aqui e quem está em casa, façam no caderno a contagem de vocês. Saiam de vocês e cheguem num primo. Porque essa é a melhor forma de vocês entenderem. Façam agora, já. Vai. Fez? Fez? É. Eu fiz desse jeito, em vez de Juliana, eu fui colocando os meus nomes para poder identificar melhor. Isso. A melhor forma de contagem é quando você coloca os seus parentes, que aí você consegue ver da onde que você está indo para onde você vai chegar, tá? Essa contagem ela é feita por 2 motivos. Primeiro, as questões sucessórias, que precisam ser observadas. Até quando eu vou procurar parentes para receber a herança? Então, eu vou procurar parentes até o 4º grau, tá? Para as questões alimentícias, para pedir alimentos, tá? O pedir alimentos, ele para nos avós. Nós não teríamos um pedido de alimentos aos tios na legislação. Mas na jurisprudência a gente já tem. De que o sobrinho pode pedir alimentos para os tios e os tios podem pedir alimentos para os sobrinhos. Mas isso é uma questão jurisprudencial ainda, tá? Na letra de lei a gente ainda não tem isso, tá? Os primos a gente não chegou, tá? Eventual primo pedir alimentos, isso a gente ainda não chegou. Mas os tios a gente já tem questões jurisprudenciais que aceitam. Oi? Alimentos avoengos, que são os pedidos feitos aos avós, né? E os dos tios ainda são questões de jurisprudência, a gente não sabe se isso vai para frente ou não, tá? Mas existem já pedidos que foram deferidos com pedido de alimentos aos tios, tanto os tios pedindo para os sobrinhos, quanto os sobrinhos pedindo para os tios. A gente tem as duas situações. Ação de alimentos só ação de alimentos, tá? Só depois que o Dorival morrer. Pro. Não tem como. Não dá para subir, não. Quem me chamas? A Gabi. Oi, Gabi. Eu tenho... Gabi, eu não tô te ouvindo. Eu vou ter que sair da aula porque eu tenho uma consulta agora. Tá bom, vai lá.
Tá? Tchau. O Danilo, ele não consegue chegar. Porque você tem que pensar o seguinte. Para o Danilo conseguir chegar, a Denise tem de estar morta. Se a Denise estiver morta, aí o Danilo é herdeiro do Dorival. Tá? Mas enquanto o Dorival for vivo, o bem é dele. Se ele não faz nada, ninguém vai fazer nada. Tá? Isso não dá pra gente mexer nisso por enquanto. Tá bom? Vamos então fazer uma contagem fugindo um pouco das nossas famílias. Pra ver se a gente consegue entender isso, tá? Professora? Oi? Na falta, por exemplo, da Denise, o Danilo tem obrigações mediante o Dorival, que é o avô? Tem. Não? Tem sim. Tem, né? Tem, é assim, ó. Se a Denise não existe, tá? Se a Denise já tá... Obrigada. Se a Denise já é falecida, automaticamente o Danilo passa a ter responsabilidades. Se o avô estiver precisando de dinheiro, não tiver condições, é o Danilo que vai sustentar. E a título de alimentos, toda a necessidade dele devido ao grau de avô, né? Sim, toda. Tá. Tá bom? Uhum. Vamos Obrigada. então fazer... Nada. Vamos fazer uma contagem aqui. Fora dos nossos parentes. Aí, vamos ver. O pessoal de casa tá vendo os slides? Tá, ele tá contagem parentesco? Isso. Então eu tô só esperando abrir Então, aqui, sim. aqui na sala, peraí. Foi. Olha só. Aqui a gente tem a clássica família dos Simpsons, tá? E aí eu acho que todo mundo conhece o desenho, assistiu alguma vez na vida, sabe quem são esses amarelinhos, né? Alguém não conhece os Simpsons? Ah, tá. Mas sabem quem são, né? E aí a gente vai fazer a contagem, então, com base neles, tá? Vamos começar com o seguinte. Qual o grau de parentesco entre a Lisa e o Bart? Aí eu vou voltar lá. Grau de parentesco entre a Lisa e o Bart. Conselho, nunca chutem. Façam o desenho. Até vocês se acostumarem. Segundo grau, colateral. Mais alguém? Isso. Pessoal de casa. Segundo grau. Segundo grau, o quê? É isso que eu tô lembrando, se é colateral, se é linha reta. É porque são Então, vamos irmãos, lá. né? Eles são irmãos. Então, Então é linha reta, não é? linha reta, não tem nenhum tronco comum? Tem os pais, né? Que são o primeiro linha reta e exatamente o colateral. Então, segundo grau, colateral. Por quê? A gente quer identificar Bart e Lisa, certo? Qual que é o tronco comum entre eles? Homer e Marge. Então, do Bart para o Homer e para a Marge, primeiro grau em linha reta. Do Homer e da Marge para a Lisa, segundo grau em linha
colateral. Então, a Lisa, que é a irmã do Bart, segundo grau na linha colateral. Tudo bem? Então, só para a gente responder aqui. Segundo grau, colateral. Tá? Próxima. Parentesco entre Bart e Herbie. Vamos voltar lá. Bart. A gente vai sair do Bart e vai para o Herbie. Qual que é o parentesco? Terceiro grau, colateral. Mais alguém? Pessoal de casa? Sim. Herbie é irmão de Homer, é isso? Isso. Então, eu também acho que é terceiro. Só não se esqueça que ele é irmão só por parte de pai. É irmão. É irmão. Por parte de pai só. É. Na contagem de parentesco, para nós, não interessa se é irmão só por parte de pai ou só por parte de mãe. Se é tio só de um lado ou tio só do outro, tá? A gente considera como irmão, tá bom? Então, a gente tem que subir para os avós, identificar o tronco comum em linha reta, para depois a gente vir em linha colateral, tá? Então, Lisa e Bart a gente identificou. Bart e Herbie, terceiro grau colateral. Então, qual que é a contagem que a gente precisa fazer para chegar no Bart? Deixa eu ver se eu consigo. E no Herbie. Eu vou pegar, então, o Bart e eu quero chegar no Herbie. Qual que é, então? Bart para o Homer. Do Homer para Mona e para o Abram, tá? Do Abram e da Mona a gente chega no tio, tá? Que aí é o terceiro grau em linha colateral, tá? Depois disso, Lisa e Ling. Lisa e Ling. Ah, já foi? Não tem problema. Mas identifica isso. Lisa e Ling. É o quarto grau. Eu já te dado a resposta? Tá? Para a gente chegar da Lisa para a Ling, a gente tem que passar pelo Homer e pela Marge. Tem que passar pelo Clancy e pela Jack. Depois tem que passar pela Selma para chegar na Ling. Tá? Que é a prima da Marge. Quarto grau colateral. E aí a gente para aqui. Se a Ling tiver um filho, não tem relação. Tá? Tudo bem? Tudo bem em casa? Sim. Sim? Tá. Não, melhor seria estar aí, né? Porque online só hoje, Deus. pior que hoje a lousa tá mega colorida. Ai, Vamos que lá. ódio. João é irmão de Pedro. João tem uma filha que se chama Cláudia. Pedro tem um filho que se chama Paulo. Cláudia e Paulo são primos de primeiro grau? Faz o desenho, vai. Faz o desenho. Enquanto vocês fazem o desenho, eu vou tomar água.
E aí, pessoal de casa? Bárbara, Doris, Fran. Deixa eu ver quem mais chegou. Eles são filhos, eles são primos de primeiro grau, porque ele é filho do irmão do meu pai. Então, ele é filho do irmão do seu pai. Logo, ele é seu? Primo. Tem primo de primeiro grau? Não, né? Não, né? Quer O dizer, nosso- né, na nossa teoria. Não, na nossa teoria, não. No direito civil, tem primo de primeiro grau? Não, Primos são de? de segundo grau. Não, Bárbara. Segundo, não. Quarto grau. Ah, Colateral. Não, deixa eu Obrigada. fazer. É minha mãe com meu pai, Não, eu quero saber o João, o Pedro. quarto grau. Quarto grau o quê? Colateral. Ah, Porque obrigada. direto é só pai e mãe. Isso. Quarto grau colateral, porque eles são primos. Tudo bem? Outro. Sim. Cláudia, juridicamente falando, é prima de quarto grau, não é prima de primeiro. A gente não tem primo de primeiro grau, nem primo de segundo grau. A gente tem primo de quarto grau. E acabou. Tá? João é irmão de Pedro. João tem uma filha que se chama Cláudia. Pedro tem um filho que se chama Paulo. Cláudia e Paulo são primos. Paulo e Cláudia podem se casar? E aí, primos podem se casar? Religiosamente, não. Não pode casar com a sogra por causa do parentesco por afinidade, né? Então, de quarto grau, que a gente já tinha feito a conta, né? Artigo 1521. Não podem casar irmãos unilaterais ou bilaterais e demais colaterais até o terceiro grau. Então, pode. Tá? Pode civil. Não podem casar os irmãos unilaterais ou bilaterais. Vamos supor, se você tem um irmão, se no lugar da Natália tivesse um irmão, eu não poderia casar com ele, tá? Se você tiver um irmão, que seja aqueles irmãos só por parte de pai ou só por parte de mãe, também não pode, tá? Os adotivos, também não pode, tá? E os demais colaterais até terceiro grau. Então, seria mais ou menos assim, a sobrinha não pode casar com o tio, mas pode casar com o primo. A única coisa que a gente precisa lembrar é o seguinte, são dos exames pré-nupciais. Nesse caso, eles são obrigatórios serem feitos para ver se não corre-se o risco da prole ter algum problema de saúde. Por causa que casou primo com primo, né? Então, nos casamentos que são feitos entre primos, precisa fazer os exames para ver se geneticamente os filhos não vão ter nenhum problema, tá? Só isso, mas entre primos pode haver o casamento, tá? E é comum, muita gente, antigamente, então era mais comum ainda, né? Ouvir isso. Pode haver esses casamentos e a gente também tem de lembrar desses exames. O que não pode acontecer é o casamento entre tios e sobrinhos, tá? Esse tipo de casamento não tem como ocorrer. Tudo bem? Pessoal de casa. Até uma hora atrás eu achava que era primo de primeiro grau, meus primos, né? Chamado primo-irmão, que a gente costuma dizer, e segundo grau seriam os filhos deles. Então, isso não existe. Não, não existe. Primo e irmão não existe, tá? Aí é uma questão de afeto, não é nem de afinidade, é de afetividade. Você considera o seu primo, você considera tanto ele que ele é seu irmão. Aí é uma questão de afetividade, mas juridicamente, numa eventual sucessão ou no eventual pedido de alimentos, ele não é nada seu. E consanguíneo, sim, tanto que tem que fazer esses exames em caso de casamento. Sim, sim, consanguíneo, sim. Tá. Então, a gente não pode falar de primo de primeiro grau,
Nem a gente pode falar de primo de segundo grau. Não dá para falar deles, tá? Juridicamente, esses primos, eles têm eventuais direitos sucessórios, mas direitos alimentícios, a gente tem uma discussão jurisprudencial, porque na legislação eles não constam, tá? Então, jurisprudencial, a gente poderia falar disso. Mas só, tá? Então, o famoso primo e irmão não existe. Entendido. Tá? Pode existir, vamos deixar bem claro, pode existir por afetividade. Você gosta tanto dele que você considera ele seu irmão. Mas obrigações jurídicas, essas não existem. Eu vou demitir todos os meus primos, então. Boa. Obrigada. Não. Peraí, Bá. Pera. Fala. Eu? Posso? Sim. Posso falar? Peraí, Bá. Pode. Aonde eu questão dos exames qual artigo? Aonde que eu encontro? Do De primo 1521 com e primo diante. casar, onde? 1521 e diante. Eu não vou lembrar de cor agora, mas quando a gente falar de casamento, a gente passa por ele. Ok. Tá bom? Obrigada. Seus sobrinhos, você diz? Eles entram aqui, ó. Que nem a Denise, ela é minha prima. Logo, ela é sobrinha do meu pai. Aí você quer saber o parentesco da Denise? Do meu pai? Ah, filha da minha irmã, você quer dizer? Meu sobrinho? Tá. Se a gente for pensar, então, na filha da minha irmã, vamos lá. Eu pro meu pai, qual que é o grau? Primeiro grau em linha reta. Pulei o tronco comum. Eu para minha irmã, segundo colateral. Da minha irmã para o sobrinho, terceiro grau colateral. Tá? Tudo depende de onde você está saindo para onde você vai. Porque se eu estiver saindo, por exemplo, do Manuel para Denise, é uma contagem. Se eu estou saindo meu para Denise, é outra contagem. Tá? Tudo bem? Qual é o seu nome? Juan. Tá, é que você tá assim? Tudo bem? Então tá bom. Tudo depende de onde você está saindo para onde você quer chegar. Para a gente poder levar em consideração a contagem. Tá? Tudo bem? Em casa, tudo bem? Tudo. Nossa, eu achei que eu tinha uns primos, irmão, nem tenho. Graças a Deus, né? Não tem. Não tenho. Eu sempre acho que essa aula ela é excelente para ser discutida no domingo. Tá todo mundo reunido, aí chega o cunhado, você fala assim, você não é meu parente, você é um mero agregado. Nossa, graças a Deus, né? Que parente, que cunhado não é parente, pelo amor de Deus. Foi? O quarto grau, você não manda aqui, né? Se fecha, né? E aí só coloca aí no caderno, observação. Parentes por afinidade. Perdão. Não, tá certo. Parentes por afinidade, tá certo. Parentes por afinidade. São aqueles adquiridos. São aqueles adquiridos através do casamento ou da união estável. Ou da união estável. Ponto. Exemplo. Cunhados e sogros. Ponto. O casamento entre genros e sogras, noras e sogros, são proibidos
vírgula, podendo se casar com os cunhados. Podendo se casar com os cunhados. Então, o casamento de nora com sogro, de genro com sogra, não pode. Uma vez sogro, uma vez sogra, mesmo que você se divorcie, que você se separe, que se dissolva a união estável, continua sendo, tá? Entre os cunhados, pode haver esse casamento. A gente tem sempre uma discussão com relação à união estável, tá? A união estável constituída, ela é equiparada ao casamento. Ela é equiparada, é idêntica ao casamento. Se você é convivente com alguém e deixa de ter a convivência, você não pode, então, ter uma nova convivência com aqueles que eram seus sogros, tá? Porque como a união estável é equiparada ao casamento, a gente segue as mesmas regras. Então, se eu não posso casar com quem foi, eventualmente, o sogro meu, eu também não posso, se eu tiver uma união estável, eu também não posso querer casar, não posso ter essa união estável com ele, tá? O que a gente não pode esquecer é que na união estável é sempre importante o reconhecimento da união estável, que seja feito por escritura pública ou que seja feita por documentação particular, mas que exista esse reconhecimento, tá? Para a gente poder definir essas questões de parentesco, tá? Tudo bem? Pode ficar com a sogra. O que não pode é ter constituído união estável ou casamento, tá? Porque ainda são solteiros, moralmente é uma discussão, mas juridicamente não tem nenhum impedimento. É o que importa, tá? Não se esquecer também que casamento e noivado não são, que noivado e namoro não é casamento. Então eu fui noivo de fulana, 20 anos de noivado, aí agora me apaixonei por quem seria a minha sogra. Não tem problema nenhum, tudo bem. Tá tudo dentro de casa. Aí. Só se juntou. Então, ele era casado com uma e a pessoa morre. E aí ele casa com a enteada, né? Juridicamente também não daria. Então, só devem viver juntos, tá? Eita! Ele é avô, mas também é pai socioafetivo. Ficou legal. Já separou também, que é para acabar com os exemplos, né? As pessoas vão separando, acabam os exemplos, né? Pais por socioafetividade. Ou, então, não sei, mas em regra, pai por socioafetividade. Ou como avô. Se tá como avô, não tem como entrar como pai. É um ou... Então, a gente é bagunçado, mas nem tanto, né? É um ou outro. É um ou outro. Ou você é avô, ou você é pai socioafetivo. É um dos dois. Acabou com a minha aula, né? Ou você é avô, ou você vai ser pai socioafetivo. Tem que ver qual das opções você vai ficar, tá? Tudo bem? Tudo bem em casa? Sim. Já. Sim? Sim? Então tá Sim. bom. Bom almoço de domingo para vocês. Espero que o almoço seja bem produtivo essa semana. Bom descanso. Beijo, A gente Pro. se encontra semana que vem. Beijo. Obrigada, Pro. Beijo.